Oi, pessoal. Você já sentiu um arrepio que não explica? Como se algo estivesse te observando bem ali nas sombras. Meu nome é Lucas e o que vou contar não é só uma história. É algo que aconteceu comigo. Há 2 anos fui visitar minha avó no interior, naquele casarão velho que sempre me deu calafrios. Mas naquela noite, ela estava estranha, assustada. Com a voz tremendo, ela me olhou e disse: Lucas, nossa família enterrou um segredo e ele nunca pode ser desenterrado. Eu achei que era só superstição, até ela falar de uma caixa proibida e algo que não deveria ser solto. Quando fiz o que ela me avisou para não fazer, abri uma porta que talvez nunca feche. Quer saber o que aconteceu? Então fica aí, porque isso é real e é assustador. Nunca vou esquecer a noite em que minha avó me olhou nos olhos e disse: algumas verdades não devem ser desenterradas. Sua voz tremia, não de fraqueza, mas de um medo que parecia vivo, como se as palavras fossem uma corrente que ela lutava para segurar. Eu tinha 22 anos e aquela foi a última vez que a vi com vida. Mas o que ela me contou naquela noite, isso me persegue até hoje. Era uma noite fria de inverno e eu estava na casa antiga da minha avó, no interior. A casa era um casarão de madeira, com tábuas que rangiam e janelas que pareciam gemer com o vento. Eu tinha ido passar o fim de semana com ela, algo que fazia desde criança. Mas daquela vez, algo estava diferente. Ela estava mais quieta, os olhos fundos, como se carregasse um peso que não podia mais suportar. Depois do jantar, enquanto o fogo crepitava na lareira, ela me chamou para sentar ao lado dela no sofá. Você já é grande o suficiente para saber, ela começou hesitante. Mas por favor, nunca mexa no que não entende. Eu ri, achando que era só mais uma das histórias dela, cheias de superstições antigas. Minha avó sempre foi assim, falando de coisas que vivem nas sombras ou lugares que não devem ser visitados. Mas o olhar dela naquela noite não tinha nada de brincadeira. Não é história, menino, ela disse quase sussurrando. É sobre o que aconteceu na nossa família e o que ainda pode acontecer se você não tomar cuidado. Ela me contou sobre um segredo que nossa família carregava há gerações. No início do século passado, meu tataravô, um homem chamado Elias, era obcecado por coisas que ninguém entendia. Ele não era um fazendeiro comum como os outros da região. Passava noites trancado no celeiro, mexendo com livros estranhos e símbolos que desenhava no chão. As pessoas do vilarejo diziam que ele falava com coisas que não eram humanas. Minha avó disse que a mãe dela, ainda criança na época, viu Elias uma vez no meio da noite, parado no quintal, olhando para o céu. Mas não era o céu que ele via. Era algo que olhava de volta. Elias desapareceu numa noite de tempestade e ninguém nunca encontrou o corpo. Mas antes de sumir, ele deixou uma caixa de madeira entalhada, com um cadeado que ninguém conseguia abrir. A família passou a chamar de a Caixa de Elias. Minha avó disse que a mãe dela jurava que à noite a caixa parecia sussurrar, como se algo dentro dela estivesse vivo. Eles a esconderam no sótão da casa e fizeram um pacto. Ninguém, nunca, deveria tentar abri-la. Mas por que ninguém jogou fora? Perguntei, sentindo um arrepio. Minha avó me olhou como se eu tivesse dito algo perigoso. Porque não é só uma caixa, menino, é uma prisão. E o que está lá dentro não pode sair. Naquela noite, depois que ela foi dormir, eu não consegui pregar o olho. A história parecia absurda, mas algo na voz dela, no jeito que suas mãos tremiam, me fez acreditar que era verdade. E então, eu fiz algo que nunca deveria ter feito. Subi ao sótão. O sótão era escuro, abafado, cheio de teias de aranha e caixas velhas. O cheiro de mofo era forte, mas havia algo mais no ar, uma sensação que eu não conseguia explicar.
como se o lugar estivesse vivo. Encontrei a caixa de Elias em um canto, coberta por um pano empoeirado. Era pequena, feita de madeira escura, com entalhes que pareciam se mexer à luz da lanterna. O cadeado estava enferrujado, mas intacto. E então, eu ouvi um som baixo, como um murmúrio, vindo de dentro. Não era uma voz clara, mas era real. Meu coração disparou, e por um momento tive certeza de que algo me observava. Desci correndo, trancando a porta do sótão atrás de mim. Passei o resto da noite no sofá, com a luz acesa, tentando convencer a mim mesmo que era só minha imaginação. Mas de manhã, minha avó estava diferente. Ela parecia saber o que eu tinha feito. "Você subiu lá, não foi?" Ela perguntou com lágrimas nos olhos. Antes que eu pudesse responder, ela segurou meu braço com força. "Prometa que nunca vai tocar naquela caixa. Prometa." Eu prometi, mas era tarde demais. Naquela mesma noite, minha avó teve um ataque cardíaco. Os médicos disseram que foi natural, mas eu sabia que não era. No fundo, eu sentia que o que quer que estivesse naquela caixa tinha algo a ver com isso. Voltei para casa semanas depois do funeral, determinado a destruir a caixa. Mas, quando cheguei ao sótão, ela não estava mais lá. Alguém ou algo a tinha levado. Isso foi há 2 anos. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que alguém está no quarto comigo. Ouço sussurros que não explico e, em algumas noites, vejo sombras que não deveriam estar lá. Pior, encontrei um dos entalhes da caixa desenhado na minha porta, como se alguém tivesse riscado com uma faca. Não sei o que está acontecendo, mas sinto que o que quer que Elias prendeu naquela caixa está livre agora. E acho que está atrás de mim. O que me deixa mais apavorado é pensar que minha avó sabia de tudo isso e carregou esse segredo sozinha por tanto tempo. Por que ela nunca contou antes? O que mais ela escondeu? E principalmente, o que é essa coisa que minha família tentou manter trancada por tanto tempo? Se você já ouviu uma história assim, ou sabe de algo sobre caixas amaldiçoadas, por favor me conte. Estou começando a achar que não vou escapar disso. Você acredita que a caixa de Elias realmente continha algo sobrenatural? O que faria se encontrasse um segredo assim na sua família? Deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo. Não perca nossos próximos conteúdos. Escolha uma das 2 opções na tela para continuar maratonando. Nos vemos no próximo vídeo.